Olá a todos, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando agora mais uma videoaula e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito de força e campo elétrico. Especificamente ficaremos nesses dois assuntos e posteriormente abordaremos os demais aí em tela. Vamos lá? Bom, gente, então eu quero começar fazendo com vocês uma problematização. O nosso material, nosso livro, ele traz esta problematização inicial para uma vertente presencial. Então eu vou fazer uma adaptação aqui conosco de forma online e a gente vai fazer a discussão desta imagem, tá bom? Então, usando um aparelho que gera alta tensão, Peter cria imagens inusitadas. Na foto, ele imita uma famosa obra do escultor francês Auguste Rodin. Identifique que escultura é essa, informando seu título. Bom, a obra que o Peter tenta recriar é uma muito famosa e conhecida de nós outros. Eis aí a obra. Esta obra ela se chama O Pensador. Mais uma vez aí, uma fantástica obra, né? Esta obra é do século XIX e ela vai ficar pronta, concluída pelo Rodin no início do século XX, em 1904. É uma obra conhecida até hoje. Você tem aí o Pensador nos diferenciando dos animais irracionais, né? Então, o Peter, ele rebatiza esta obra como se ele fosse, vamos dizer assim, ele rebatiza, na verdade, a obra chamando de O Pensador Moderno, ou O Pensador Contemporâneo. Então, ele tenta recriar isso dizendo o seguinte: esta descarga elétrica que me atinge, vejo no olhar sereno e tranquilo dele, é como se ele estivesse passando uma mensagem para nós da seguinte forma: este raio não está causando efeito nenhum sobre o meu corpo, não é? Então, este é basicamente o nosso conteúdo que nós iremos abordar agora. Por que que este raio não causa efeito danoso no seu corpo? Então vejamos agora a segunda problematização. De acordo com a legenda, elabore hipóteses para explicar como Peter não sofreu nenhum dano com essa exposição. Gente, o fato dele não sofrer dano algum, deixa-me apagar esta, deixa aí. O fato dele não sofrer dano algum é pelo conceito de campo elétrico nulo no interior de um condutor eletrostático. Veja que a sua roupa é uma malha metálica. Então, o que faz essa estrutura? Essa estrutura pensada, proposta ainda no século 17 e 18, na verdade século 18, por Michael Faraday, que é a ideia de campo elétrico nulo no seu interior. O Faraday elabora esta teoria, vamos chamar de teoria, na verdade é um conceito muito importante da física que nós utilizamos hoje nos carros. Dizemos que dentro de um carro é o local mais seguro para se passar uma chuva com raio, porque se um raio cair em cima da lataria do carro, o campo elétrico no seu interior é nulo, portanto todos os tripulantes dentro estão protegidos. O mesmo acontece com o avião. Descargas elétricas em cima de aviões são muito comuns e os seus tripulantes e o painel de navegação não é afetado. Por quê? Porque a carga elétrica no seu interior, o vetor campo elétrico, se anula. Então, se eu tenho um campo elétrico no seu interior nulo, a carga não se desloca, portanto, não vou ter graves consequências para o interior deste ou de qualquer outra pessoa que receba uma descarga elétrica. Se estiver no interior de um condutor, ela estará
protegida, tá bom? Então, nosso personagem, o Peter, ele não sofre nenhuma descarga porque o campo elétrico no seu interior é nulo. E nós iremos, a partir de agora, ver ou estudar a interação da força elétrica e o campo elétrico. Quando se fala em interação da força, nós estamos falando de cargas interagindo. Então eu vou ter força elétrica. E na natureza nós temos algumas forças de interação de contato ou forças de interação à distância. Vamos ver um pouquinho dessa interação, como acontece? Primeiramente, vamos observar o nosso modelo atômico que nós estamos propondo. Nós dizemos que no ensino médio é o nosso modelo atômico vigente, né? Então, veja só, qual é o modelo atômico que nós estamos nos referindo? É o modelo atômico de Rutherford, aquele no qual você tem no seu núcleo partículas positivas, o que posteriormente vai se chamar de prótons, e partículas com ausência de cargas, os nêutrons. Ao redor nós temos a eletrosfera, as partículas com cargas negativas, os elétrons, certo? Este modelo o Rutherford propõe baseado no experimento da folha de ouro. Eis aí um pouquinho, vamos só comentar rapidamente. Nele você tinha uma pequena folha de ouro e ao redor uma lâmina de sulfeto de zinco. O Rutherford fez passar por esta lâmina uma radiação, partículas alfa, e ao passar ele percebeu que algumas partículas eram defletidas. Ora, se as partículas são defletidas, significa que no núcleo aqui nós temos outras partículas. Então ele propõe o modelo do sistema solar, esse que nós abordamos aqui agora. Deixe-me colocar aqui. Só que à época já se conhecia que partículas contrárias se atraem. Ou seja, se aqui eu tenho uma partícula negativa e no núcleo eu tenho partículas positivas, então por que o elétron não colide, não cai no seu núcleo atômico? O Rutherford não tinha essa resposta. Ele dissera apenas o seguinte: experimentalmente é assim, chamou de modelo do sistema solar, porque você tem o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol com órbitas elípticas. Então ele propõe um modelo. Como ele não tinha resposta para isso, então quem deu essa resposta foi o físico dinamarquês Niels Bohr. O Bohr ele vai dizer que o elétron não colide no núcleo atômico porque ele possui nível de energia definido, ou seja, para um elétron sair da sua camada e ir para a camada subsequente, ele tem que ganhar energia. Só que chegando na camada ele perde essa energia e volta para a sua camada de origem. E você provavelmente já deve ter estudado isso lá na química, a ideia de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Lembra disso? 1s2, 2s2, 2p6 e assim sucessivamente. Então quem dar a resposta para essa pergunta, por que o elétron não colide no núcleo atômico, é o Niels Bohr. Por isso que o nosso modelo atômico é conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então nós iremos agora falar um pouco sobre a força elétrica e vamos ver algumas forças que regem a matéria, que regem a natureza, tá bom? Então eu esqueci de dar referência, esse texto foi tirado do livro Ser Protagonista, 3º ano, tá bom, gente? Bom, sobre as interações fundamentais, vamos ver aqui algumas. E se você quiser, dê pausa no vídeo, faça a leitura caso queira do texto, senão eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Então, sobre as forças que regem a natureza, as interações, vamos começar falando da primeira delas,
delas. De fato, para a física, todos os processos materiais que ocorrem no mundo das galáxias, dos elétrons, o livro que eu estou utilizando, galera, é o livro do Pedro Brugueira. É um livro, os autores fazem parte da Universidade de Portugal, então o nosso texto aí está no, vamos chamar assim, português de Portugal, tá bom? Por isso que algumas palavras ainda contêm o C, elétron. Então, o mundo das galáxias aos elétrons, passando pelo sistema solar, pela Terra, pelas variadas substâncias sólida, líquida e gasosa, pelos pássaros, pelas plantas e pelo homem, tem por detrás 4 interações fundamentais, a saber, a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Vamos passar rapidinho por cada uma delas e aí a gente volta para nosso tema em questão, que é a força elétrica, tá bom? Então a primeira delas, a força gravitacional, nós vamos só tomar um pouquinho cuidado com a leitura, que ele diz o seguinte: a força gravitacional é a interação responsável pela queda dos corpos. Aí você traz uma referência ao Galileu, né? Da Torre de Pisa. Na verdade, não existe evidência que o Galileu subiu na Torre de Pisa e soltou objeto, mas sabe-se que ele estudou e chegou à conclusão que os corpos caem ao mesmo tempo, independente de sua massa, quando a resistência do ar é desprezível. Então ele vai fazer referência à Torre de Pisa e à macieira de Newton. Mais uma vez, os livros acabam enfeitando, dizendo que o Newton estava embaixo de uma árvore e caiu uma maçã em cima da cabeça dele e ele milagrosamente teve uma ideia. Isso é um absurdo, né? Na verdade, é fato, sim, ele estava embaixo de uma macieira, uma árvore que produz maçã, quando observava a queda da maçã. E dali ele formulou a teoria, claro, não foi ao estalar de dedos, mas ele propõe a teoria da gravitação universal. Então a primeira força que nós estamos nos referindo é a força gravitacional proposta por Isaac Newton. Que força é essa? Que matéria atrai matéria na proporção de suas massas, do produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bem, gente, terceiro ano, se você não lembra disso do primeiro ano, não tem problema, dê uma pausa, faça uma revisão caso ache necessário, senão eu acabei de declamar para você a lei da gravitação universal de Newton. E a segunda interação da natureza é a interação eletromagnética, certo? Eu vou pular algumas coisas, se você quiser, faça uma leitura, tá bom? A interação eletromagnética é menos fraca do que a interação gravitacional, sendo também de grande alcance. Aqui cabe a gente fazer uma pausa e se perguntar e se questionar sobre como é que ele está se referindo sobre é menos fraca. A força elétrica é menos fraca que a força gravitacional? Não é isso que ele está dizendo. Ele está se referindo à intensidade. Por exemplo, se eu romper um núcleo atômico, eu vou liberar uma quantidade de energia muito pequena, certo? Beleza. Se eu soltar um tijolo de 1 quilograma, do alto de um prédio na cabeça de um indivíduo, é claro que ele, a uma altura de 10 metros, é claro que ele não vai sobreviver. Por quê? Esse tijolo irá transferir essa energia para a cabeça do sujeito, vai matar. E ao romper um átomo, um único átomo, eu não vou matar uma pessoa, porque a energia é pequena. É nesse sentido que o texto está falando. Mas, ou seja, vamos só com que sentido? Está falando da força gravitacional, que
em termos numéricos, é muito maior que a força elétrica. Veja só, um exemplo disso é o fenômeno de maré alta e maré baixa, que é provocado pela força gravitacional, atração entre Terra, Lua e Sol. Como você pode ver, é uma força muito grande que vai puxar as massas de água. Então, voltando à discussão sobre o nosso tijolinho, eu sei que um tijolo na cabeça de um ser humano eu posso matá-lo. Agora, quando um tijolo cai em qualquer local, eu não vou explodir uma cidade. Já com uma bomba atômica, dá para explodir. Por quê? Neste caso, nós estamos falando da densidade de energia. Por isso, a força eletromagnética é muito maior do que a força gravitacional, tá bom? Só esse comentário um pouquinho sobre essa interação da força eletromagnética. Vamos prosseguir agora a falar um pouquinho da força forte. Agora aqui o negócio é mais embaixo, tá? Esta interação foi introduzida para explicar a estabilidade dos núcleos atômicos, ou seja, o próton não se desloca, ele tem uma força de interação ali com o nêutron muito grande. O próton não se desloca. A única situação em que o próton vai ser arrancado é na fissão nuclear, ou seja, numa bomba atômica, tá bom? Por isso, a força é forte. Então, as cargas elétricas positivas dos prótons deveriam por si só levar à instabilidade e destruição dos núcleos. Daí a necessidade de se considerar uma nova interação mais forte para vencer o eletromagnetismo e de curto alcance, não se manifestar a distância maior. Ou seja, a força nuclear é uma força forte. No entanto, o que esse texto está nos falando é sobre a distância. Essa distância, quando a gente fala de distância grande, aí é claro, a gente diz que ela perdeu a interação, não é isso? Então vamos pensar um pouquinho, além da força nuclear forte, que está ali na interação entre os prótons e os nêutrons, vamos para as subpartículas menores ainda. Se você quiser, faça uma leitura, faça uma pesquisa, é muito interessante. Mas quando nós falamos sobre a força fraca, a interação fraca, nós estamos falando de partículas menores ainda, os quarks. Esta interação foi detectada em certas transformações que podem ocorrer ao nível dos elétrons e dos núcleos atômicos e desintegração beta, por exemplo, sendo também de curto alcance e muito menos forte do que a interação forte. Vamos parar por aqui, senão nós vamos ficar falando dessas estruturas, dessa interação das forças e aí a gente acaba distanciando o nosso tema, que é a força elétrica que queremos discutir, força elétrica e campo elétrico. Por isso, o nosso livro ele vai trazer esse questionamento aqui, ó, para distâncias maiores do que as dimensões dos átomos e moléculas domina, como todas as maçãs sabem, é uma crítica, uma ironia, vamos chamar assim, a gravitação. Aí ele pergunta por quê? Como ele diz aí, como todas as maçãs, ele está fazendo uma referência à gravitação universal de Newton, que já está no domínio dos corpos maiores e das distâncias maiores quando a interação nuclear quando a força nuclear perde a interação, tá bom? Então nós iremos nos referir especificamente sobre isso. Fizemos agora um comentário sobre o campo elétrico. Dizemos que o campo elétrico no interior de um condutor eletrostático, ele é nulo, e ele é nulo por quê? Porque o vetor lá no seu interior se anula, a carga líquida se distribui na superfície, portanto o seu interior está protegido, certo? Então vamos falar especificamente sobre isso. Antes disso, vamos comentar como nós chegamos à equação da força elétrica a partir da força gravitacional, tá bom? Vejamos um pouquinho sobre o experimento de Henry Cavendish.
Ora, quando você compara a força gravitacional, que é a força de interação gravitacional, depende da constante gravitacional, a constante gravitacional que a gente chama de Newton, mas quem mediu ela foi Henry Cavendish, vezes o produto das massas, vezes, ou seja, a massa do corpo maior, a Terra, vezes a massa do corpo menor, por exemplo, a Lua, dividido pelo quadrado da distância que as separa. Esta constante aqui veio do experimento realizado por Cavendish. A atração entre os objetos de uso corrente é difícil de detectar, porque as massas são pequenas, ninguém se joga, por exemplo, quando a gente fala em corpos e massas pequenas, duas pessoas, ninguém se atrai gravitacionalmente uma com a outra, certo? Mas quando a gente fala em corpos de massas grandes, como por exemplo Terra, Lua e Sol, e aí a gente já vê essa força gravitacional muito mais visível como fenômeno de maré. Então, gente, como é que ele chegou a esta conclusão? Henry Cavendish, com seu experimento, mediu essa constante. Aí está, se você quiser fazer a leitura, ao medir a constante, ele chegou a este valor. Deixa eu ampliar um pouquinho mais para você. Aqui está a constante gravitacional, né, de Newton. Mas quem mediu foi Henry Cavendish, certo? E por que chama de Newton? Porque foi o Isaac Newton quem propôs a teoria da gravitação universal, tá bom? Então, eis aí a equação da força gravitacional e é a partir dela que você tem a lei de Coulomb, a força elétrica. Veja a similaridade entre elas. Só que, enquanto a força gravitacional você tem o produto das massas, na força elétrica você tem o produto das cargas. Aí está. Então, esta é o que nós chamamos de lei de Coulomb, a força elétrica de atração ou repulsão. Por que atração ou repulsão? Porque se as cargas forem iguais, aí você conhece a expressão os opostos se atraem. Esta expressão ela surge aqui da física, cargas contrárias se atraem. Só que se as cargas forem iguais, elas se repelem. Então, a força de atração ou repulsão, ela depende do produto das cargas, ou seja, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Perceba a similaridade entre esta equação e essa daqui. A primeira equação é da força gravitacional, aqui é da força gravitacional e aqui é a equação da força elétrica, ok? Então fica esse registro histórico de como o Henry Cavendish mediu a constante gravitacional e aí está ela, tá bom? E nós iremos agora prosseguir com o conceito de campo elétrico e força elétrica. Quando nós estivermos falando sobre força elétrica, comece ou pelo menos faça um esforço mental de imaginar cargas elétricas interagindo e esta interação é a nossa força, vamos chamar de, na verdade ela se chama força eletromagnética. Depois a gente vai estudar os conceitos do magnetismo, mas por enquanto a gente vai chamar de força elétrica, tá bom? Pois bem, então a força elétrica, aonde é que ela se aplica no nosso cotidiano? Um exemplo disso é a impressora. A impressora ela vai ter, você pode ter impressoras diferentes, a Tony, a jato, enfim, a laser. Mas o processo, o princípio de funcionamento é o mesmo. Ela funciona com o campo elétrico interagindo aí, e aí a força elétrica da interação deste campo vai projetar-se no papel formando a letra. De que forma?
Então vamos ver este esquema. Basicamente é o seguinte: você tem aqui duas placas onde ela vai gerar um campo elétrico uniforme, certo? E aí você tem o Tony jogando a tinta. E o campo elétrico, como ele vai se formar, essa força vai impulsionar jogando a tinta ou esguichando, espirrando no papel, dando o formato da letra. Então, as impressoras são o melhor exemplo do conceito de força elétrica e campo elétrico. Embora nós tenhamos outros bem mais simples, como por exemplo, você pode pegar o famoso experimento, pegar a caneta, atritar ao cabelo e você vai ver que ela vai atrair pequenos pedaços de papel, como a gente já viu no conteúdo de carga elétrica, tá bom? Então, gente, aí está a nossa impressora e o princípio de como que a tinta é esguichada, jorrada sobre o papel, formando a letra, certo? Então veja só, vamos prosseguir aqui nós chamamos na força elétrica, ou também conhecida como Lei de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb propusera esta lei que nós já comentamos agora há pouco. Ele propusera esta lei, propôs baseando-se na lei da gravitação universal, e olha a similaridade das equações, como nós já comentamos. Só que ao invés da constante gravitacional, G, medida por Henry Cavendish, nós temos aqui uma constante elétrica que vale 9 vezes 10 elevado a 9. Ou seja, enquanto que a constante gravitacional era 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, uma constante pequena, a constante eletrostática é um valor grande. Como nós já comentamos, a força elétrica é maior do que a força gravitacional. Isso a nível molecular, atômico, tá bom? Gente, vamos só finalizar aqui um pouquinho as nossas discussões. Esta equação ela nos diz o seguinte: ora, a força ela decai com a distância. Quanto maior for a distância entre as cargas, ela vai perdendo essa interação, a força vai diminuindo. Perceba que nosso gráfico está nos dizendo exatamente isso. Nós temos um gráfico do eixo da força em função da distância R. Então, à medida que a distância aumenta, a força diminui. Por quê? Porque a força ela é proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional à distância que as separa, tá bom? Então, basicamente, este modelo está nos dizendo isso, tá? Ela é em módulo, ou seja, o sinal das cargas não importa. O sinal da carga vai importar apenas para a gente saber se a força é de atração ou se a força é de repulsão. Opa, falei e apontei a seta para o local errado. Aqui nós temos no modelo a força de repulsão, que significa que essas cargas têm a mesma natureza, ou seja, negativo e negativo, ou positivo e positivo. E aqui as cargas têm natureza oposta, negativo e positivo, certo? Portanto, a nossa equação vai nos mostrar ou resultar neste gráfico. À medida que a distância aumenta, a força ela diminui, certo? Sobre a carga, o que dá origem ao campo é a carga elétrica. Por isso que se eu tenho um condutor fechado, o seu campo elétrico no interior é nulo, porque a carga vai se distribuir, a carga líquida vai se distribuir na superfície. Então nós vamos ter agora, gente, a noção vetorial de campo, que nós chamaremos de campo de afastamento ou campo de aproximação. Consideremos agora uma carga geradora Q e um ponto P qualquer, tá bom? Então vejamos só. E uma carga
menor, uma carga vamos chamar de Q minúsculo, e chamaremos essa carga de carga de prova. Por que carga de prova? Porque ela vai nos ajudar a provar a orientação da força. Então, recapitulando, o Q maiúsculo é a carga geradora, é ela quem dá origem ao campo, e o Q minúsculo nós chamamos de carga de prova, tá bom? Aí está a nossa equação. O campo elétrico é, na verdade, a força elétrica por unidade de carga, tá bom? Vetorialmente temos essa representação, tá bom? Então vejamos só. Quando nós chamamos o Q minúsculo de carga de prova, estamos nos referindo a isto. Da equação, você tem, é claro, um vetor, portanto, ele deve ter módulo, direção e sentido. O sentido, nós vamos observar a carga de prova. Aí, repetindo mais uma vez o porquê que ela se chama carga de prova. Ela se chama carga de prova porque ela vai nos dar a orientação da força em relação ao campo. De que forma? Se a carga de prova for maior que zero, então, veja, vamos começar do início, a direção. Ela vai ser sempre a mesma, certo? Não importa, a direção da força vai ser sempre a mesma em relação ao campo. Porém, se a carga de prova for maior que zero, a força tem a mesma direção e o mesmo sentido que o campo. Se a carga de prova for negativo, a força tem mesma direção, porém sentido oposto ao campo. De que forma? Vamos ver aqui. Desculpa, antes de vermos essa relação, deixe-me comentar só uma coisinha sobre o Q maiúsculo. Se o Q maiúsculo, que é o que gera o campo elétrico, for maior que zero, nós diremos que o campo é de afastamento. Se o Q maiúsculo, que é o que gera o campo elétrico, for menor que zero, nós diremos que o campo é de aproximação. E agora o que nós havíamos prometido ou questionado agora há pouco, tá certo? Observe aqui o Q maiúsculo. O Q maiúsculo, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, o campo elétrico é de afastamento, afastando-se da carga que deu origem ao campo, a carga geradora. Se o Q maiúsculo for menor que zero, então o campo é de aproximação, aproximando-se da carga, certo? E aí está um resumo sobre a carga de prova, o Q minúsculo, o Q minúsculo, aqui está ele, certo? E a carga geradora, o Q maiúsculo, aqui está ele. De que forma? Se a carga geradora for maior que zero, o campo elétrico é de afastamento, certo? Se a carga Q maiúsculo for menor que zero, o campo elétrico é de aproximação. Aí está ele, certo? Agora olhamos para o Q minúsculo, que é chamado de carga de prova. Por que de prova? Porque é a partir dele que nós vamos provar a orientação da força. Ele é maior do que zero? Sim, então a força e o campo têm a mesma direção e mesmo sentido. Ele é menor que zero? Então a força e o campo têm a mesma direção. Veja que está horizontal. Porém, o sentido é oposto. Mais uma vez, aqui, Q menor que zero. Então, o campo e a força têm a mesma direção e sentido oposto. Q maior que zero. Então, o campo e a força têm mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula nós iremos
dar continuidade falando um pouco sobre as linhas de campo. Aguardem aí a nossa atividade. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai ficar na descrição. Se você estiver na plataforma, é só fazer o download da atividade e resolver, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!